Olá, muito bom dia, obrigado por participar de mais essa edição do Escolher a Profissão. Hoje para falar da advocacia civilista, do advogado civil, e eu convidei a doutora Paula Cristina Araújo. E a doutora participa da Comissão de Direito de Família em São Caetano, é isso? Em São Caetano eu sou presidente das comissões de processo civil, direito processual civil e de direito civil. Aí englobando o direito de família. A gente conversava aqui nos bastidores sobre o direito, e você que quer escolher essa profissão, está aí no ensino médio e já foi ali na biblioteca. Hoje o pessoal não vai muito na biblioteca, né? É mais na internet. Vai na internet, procura, fala, meu Deus, mas tem tanta área, tem direito civil, tem direito penal, tem áreas especializadas trabalhistas, tem área tributária, mas a área do direito civil, ela é, digamos, a mais abrangente, é isso, doutora? Isso. No direito nós temos o direito público e o direito privado. Certo. Então, no direito público nós temos o penal, o financeiro, o tributário, o direito constitucional. E no direito privado é a relação entre os particulares ou entre pessoas físicas e as pessoas jurídicas. E neste ramo do direito civil, que é o maior dentro do direito, do ramo do direito privado, do direito civil, é o mais abrangente, sim, porque aí você vai ter consumidor, direito de família, contratos, a própria relação empresarial está toda direcionada no Código Civil. Muito bem, doutora Paula Cristina Araújo é advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, é presidente das comissões de Direito Processual Civil e Direito Civil da OAB Sucessão de São Caetano do Sul, que é aqui no Grande ABC. No Grande ABC. E membro efetivo da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo, e é palestrante e escritora de artigos jurídicos. Então, se você colocar aí no Google, você vai encontrar a doutora e vai entender bastante sobre o direito, principalmente de família. A gente vai falar do direito de uma forma geral, e hoje, para falar de direito, eu vou gastar um pouquinho do meu latim. Olha só, da pesquisa. O termo advogado vem do latim advocatus. Significa aquele que foi chamado para socorrer outro perante a justiça, ou também significa patrono, defensor ou intercessor. Traduzindo tudo isso daí, o advogado é aquele que não está contente só com seus problemas e pega os problemas dos outros para resolver. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. É tentar levar ao judiciário um problema do seu cliente para tentar chegar no equilíbrio. E não só no judiciário, mas, por exemplo, um problema no âmbito administrativo. Administrativo. Também é necessário um advogado. Também é necessário, muitas vezes sim. Você vai discutir cláusulas de um contrato entre duas empresas. Não tem nada a ver com o judiciário. Você está redigindo um contrato, mas você pode se socorrer da ajuda jurídica numa área consultiva do advogado, no extrajudicial. Hoje muito, principalmente com o novo código que entrou em vigor no último dia 18, a delimitação é o quê? Antes de entrar definitivamente na via judicial, vamos tentar os meios alternativos para a resolução desse conflito, ou por meio da arbitragem, conciliação, mediação. Tem crescido bastante essas áreas, Tem crescido muito essas áreas. E aí o advogado que quer trabalhar nessa área, ele tem que ter esse senso conciliador também. Mas o advogado, ele já não é talhado mesmo pro embate. A gente pega pega um anúncio, precisa-se de advogado com espírito combativo, né? As pessoas colocam isso, esse né? paradigma está mudando. Está mudando. Você também é formado, né? Também é advogado. E nós saímos do banco acadêmico com essa visão combativa. Pronto para a guerra. Pronto para a guerra. Hoje já não. No próprio curso já existem disciplinas voltadas para conciliação e mediação. Ou seja, a visão do direito está mudando. E com certeza, só quem vai ganhar são os nossos. Pois é, porque diz que clientes. na guerra quem é que ganha? Não tem ganhador. Não tem ganhador. Os dois são perdedores, porque o desgaste é sempre ruim. E que diga a doutora que trabalha na área de família, a gente falava aqui nos bastidores antes de começar, é uma área muito apaixonante, muito legal, mas que dá trabalho. Bom, eu separei algumas coisas aqui para você ter uma noção da abrangência do direito civil. Quais são as áreas que você, como advogado da área civil, vai poder atuar? Áreas de cobrança, de despejo, que aí entra toda a questão dos contratos de aluguéis, de casa, ação em tutela, adoção em tutela, que aí é direito de família, né? Contratos de compra e venda, danos morais, indenizações, negociação de precatórios, recuperação de crédito, negociação de contratos, testamentos, inventários e por aí vai, né? É muito abrangente. Tem que escolher uma área para seguir, doutora, mesmo dentro da área civil?
Hoje, o que nós temos no mercado tem sido a especialização. Né? Então, você acaba escolhendo uma área, vamos colocar, eu vou discutir contratos. Então, a pessoa é especialista em contratos, ela vai discutir N, pode ser contrato só entre particulares e empresas, de empresa para empresa, público com privado, mas ela é especialista naquilo. Como tem o direito de família, especialistas em direito de família e sucessões. Agora eu quero saber da sua história. Como é que você foi parar na área do direito e depois da área do direito civil? Bom, fui militar por 9 anos e num determinado momento eu já tinha vontade, acho que desde os 15 eu tinha vontade de ser advogado. Para um dia na vida eu vou ser. Aos 20 eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo e no meio do caminho eu falei, não, agora chegou a hora. Eu vou fazer, o meu foco principal era concurso público após o término da faculdade. Foi militar por quantos anos? 9 anos. 9 anos. Policial militar. Policial militar. Na capital paulista. Em São Caetano do Sul. Em São Caetano Toda a minha atividade foi em São Caetano do Sul. Geralmente o policial militar ele tem uma queda já pelo direito, né? Porque tem a ver com a justiça, né? Sim, mas por incrível que pareça, ao ingressar na faculdade todo mundo falava, policial militar adora penal. Né? Não tenho afinidade nenhuma com penal. Graças a Deus, meus colegas, como o Dr. Yuri. Dr. Yuri, você encaminha tudo para ele lá. Encaminha para os colegas, porque não é realmente a minha afinidade, nunca foi. E no decorrer do curso, eu já percebi que eu tinha afinidade com a área civil. Certo. No último ano eu tive direito de família, eu me encontrei, me apaixonei. Era uma professora jovem que estava fazendo mestrado na USP, então ela trouxe doutora Renata Salum. Então ela trouxe aspectos muito interessantes, com visões de doutrinadores novos, o que é importante, porque a gente, no banco acadêmico, a gente vê muitas doutrinas tradicionais. E quando vem um professor que, é claro, por obrigatoriedade, te passa uma doutrina tradicional, mas te mostra outros pensamentos. Aí te encanta, né? Te encanta. É igual o Dr. Yuri falou aqui, que por que ele foi para o Sul? Porque o Sul ele tem uma jurisprudência, uma escola do direito diferenciada, né? Inclusive no direito de família. Inclusive no direito de família também? Sim, são pioneiros nas melhores decisões. Agora, doutora, a gente está falando do direito como de uma forma geral, e ainda falando sobre todas essas áreas que eu falei aqui, sobre as ações de cobrança, adoção, direito de família. Na área civil, qual é a de maior demanda, assim? Porque a gente vai por onde gosta, mas também tem que enfrentar o mercado de trabalho, Sim, né? Eu acredito. Busca e apreensão, né? Tem tanto... Hoje, com o mercado do jeito que está, porque você precisa entender a economia, eu acredito que hoje a grande maioria são ações de cobrança, porque as pessoas não têm condições de pagar. Então acaba a demanda sendo muito maior. E o direito empresarial também. A senhora, por exemplo, trabalha no escritório que é com outros 6, 7 advogados, né? Isso. E aí a senhora fica com a área civil. Eu fico com a área civil. Tem lá o penalista, o trabalhista. Tem a trabalhista. Né? Nós somos em setores, claro que nós temos nossas reuniões, dependendo do cliente, todos colaboram. Legal. Bom, para você que está querendo escolher essa área, escolher a profissão, para quem quer escolher uma profissão, para quem quer mudar de profissão, e a doutora vai falar também, quem quiser vir para essa área, como é que faz, e para você que quer ser um profissional melhor, daqui a pouco ela vai falar das especializações aí dessa área que são muito legais. Eu falei com a doutora Lúcia da Corte Macedo, era uma advogada que tem acho que 30 anos de profissão atuando na área, e eu fiz algumas perguntas para ela falar do cotidiano do advogado, a gente vai ver e a doutora vai comentar. Eu sou advogada e estou formada há 30 anos. E a rotina do escritório, ela é basicamente a mesma. Assim que você chega no escritório, você tem que examinar todas as publicações, porque as publicações são as coisas mais importantes que acontecem no escritório. O que seriam essas publicações? As publicações são o andamento processual que é publicado em diário oficial. E diante do que vai saindo publicado no Diário Oficial, a gente vai ter que ir dando andamento no processo. Aqui a gente atua na área trabalhista, na área civil, e na área civil está incluída a área de família. A publicação que eu mencionei são os despachos que o juiz faz no processo, porque tem um andamento. Assim que você distribui o processo, então... E agora está um pouco diferente, mas a gente tem ainda o físico e agora tem o digital. No físico, que era o antigo andamento processual, então a gente distribuía o processo ele era
caía numa vara e o juiz vai dar o despacho do processo. O que é o despacho? É o parecer, é o saneamento do processo que é feito pelo juiz. Depois que você fez as publicações, você tem que redigir aquilo que você pegou, porque muitas vezes você já pegou um cliente um dia anterior e tem as petições para você poder, os processos para você dar entrada nos processos, você distribuir esses processos. Então você já tem que estudar, verificar a matéria que vai ser, que a pessoa tem direito e vai reivindicar. Por exemplo, se eu tenho um inventário, vou pegar toda a documentação do inventário e vou separar essa documentação para poder dar entrada no fórum, no inventário. Parte do dia eu peticiono, parte do dia eu separo para atender clientes ou para fazer ligações para clientes. Porque às vezes eu preciso de informações do cliente, então eu preciso ligar para o cliente para poder impulsionar o processo. Porque às vezes eu dependo de uma resposta dele para poder peticionar, para poder dar andamento no processo, para poder fazer os prazos. E parte do dia eu tenho que separar para atender novos clientes ou clientes antigos que precisam falar comigo a respeito do processo. Pois é, doutora, ela fala de publicação e de impulsionar o processo, né? O que é isso de publicação, né? Porque quem é leigo na hora fala, mas peraí, o advogado tem que ficar olhando publicação, né? Isso. Todo o andamento processual, nós recebemos essas publicações, intimações do que está acontecendo no processo e o que nós precisamos fazer. Então, diariamente, recebemos essas publicações pelo meio eletrônico. Hoje, graças a Deus, nós temos o meio eletrônico, porque anteriormente tinha uma pessoa lá que ficava especializada vendo o Diário de Justiça, para achar seu nome se tinha alguma coisa. Hoje, graças a Deus, nós já estamos numa era eletrônica. Ela é assim, eu tenho o meu processo físico, e aí eu tenho lá 100 processos no meu escritório, e aí eu, por exemplo, trabalho com direito de família. Aí o juiz, o processinho não está com você, está lá na vara de família em algum local desse país, né? No caso da capital, aqui na capital paulista. Aí o juiz olha o seu processo e ele fala, tudo bem, junte a prova do que você está falando, ou seja, coloque no processo esta prova do seu cliente que em tal dia ele estava em tal lugar com tal criança. Aí sai uma publicação disso que o juiz determinou. Disso que o juiz determinou. Aí você, geralmente, se ele não fixar nenhum prazo, você tem 5 dias para estar apresentando este documento. Então essa é a publicação. E são muitas publicações? São inúmeras. E aí o advogado se preocupa com isso. Preciso de uma publicação. Acho que a rotina da maioria, 100% dos advogados, é chegar no escritório pela manhã e verificar as publicações. Porque aí você já se programa. Pega a publicação, cola no papelzinho ou não? Depende do advogado. Eu sou da época do papel ainda. Certo. Então, por mais que eu tenha todo o arquivo, eu também tenho ele em digital, no computador, mas eu gosto da pastinha que eu olho. Você folheia a pastinha física. Legal. Mas tem advogados que já estão além. Então só fica no meio eletrônico mesmo, você tem um arquivo com cada cliente seu, com cada processo. A doutora, ela vai falar aqui a questão da quantidade de processos. Tem escritórios, mesmo quem trabalha sozinho, chega a ter 100, 150, 200 processos. E como é que faz para olhar tudo isso? Graças a Deus a gente não recebe a publicação dos 200 no mesmo dia. Mas recebe 10, 20, 30 10, 20, 30. E cada uma tem uma coisa para fazer. Cada um tem uma coisa para fazer. Às vezes você recebe publicação que não é para você fazer, mas para outra parte fazer. Certo. Então você fica tranquilo, mas você precisa acompanhar para ver se ela realmente vai fazer e qual a sua providência que você vai tomar depois. Porque a gente, como você falou, pode impulsionar. Então eu não preciso, dependendo do que... ela juntou algo que eu preciso me manifestar. Se eu quero que aquele processo ande mais rápido, eu não vou esperar a publicação, eu vou me manifestar. Pois é, se a lei assim me entende, né? Porque, se a lei me permitir, né? Porque tem... É o tal do impulsionar o processo. Vamos fazer ele andar. Você que está começando a entender um pouquinho dessa área do advogado, a área civil, e aqui a gente também tem essa parte do pessoal que quer entender, e essa parte da curiosidade também, porque nós temos vários ângulos desse processo. Nós temos o cliente que tem o problema dele, que chega e entrega para o advogado. Esse é o meu problema, eu estou me separando. O advogado, ele tem aquele ângulo que ele tem o cliente para olhar, mas ele tem 150 clientes, 200, 300, dependendo do escritório, né? E às vezes um advogado só cuida de 100 processos. Sim. Então ele tem que impulsionar. Então, como a doutora Lúcia também falou, o advogado sempre procura impulsionar, porque o direito ele é muito burocrático. Então cai numa vara da família que as coisas não andam. O advogado pega a publicação e aí ele vai lá, apresenta a prova, peticiona,
pergunta, pede para falar com o juiz, e assim vai, né? Sim, nós temos, infelizmente, fóruns que inexplicavelmente não anda, o processo não anda. Meu último processo de exoneração de alimentos, todo o processo eu tive que impulsionar. Juiz, o Ministério Público se manifestou, pede a citação do réu. Eu fiz uma petição, eu fiz duas, na terceira eu liguei na ouvidoria. Somente após a reclamação na ouvidoria é que o processo andou. Por quê, doutora? São muitos processos? São muitos processos, às vezes, a transição do processo físico para o digital, algumas varas estão fazendo todo o escaneamento dos processos são físicos para transformá-los em digital. Até e a gente alguns também... anos todo o processo era só físico. Só Tudo físico. ficava lá na prateleirinha, se você estava com uma pendência judicial, o seu processo estava... Hoje, tá essa migração para o digital. A maioria, acho que 90% dos fóruns já trabalha com processo digital, então se eu entrar com um processo hoje, meu processo vai ser digital, eu consigo verificar ele inteiro pela internet. Minhas petições são feitas pela internet. E aí vai menos no fórum, Vai menos menos no estagiário no fórum. fórum, é muito bom. Doutora, fala do seu cotidiano, como é que a senhora administra o seu dia? A doutora Lúcia também falou um pouquinho, daqui a pouco a gente vai continuar Isso. falando com ela, mas vamos lá. Como é que é essa organização do dia e da semana? O dia é chegar no escritório e ver a publicação. Como eu falei, acho que é 90%, 100% dos advogados têm essa rotina, justamente para você verificar, olha, eu tenho a publicação, saiu publicação hoje, eu preciso ir no Fórum de Santo Amaro. Eu tenho mais algum processo que eu já posso olhar em Santo Amaro? Você relaciona aqueles processos. Porque você vai, e hoje, vai ter que ir a semana que vem? Vai todo dia no fórum? Não necessariamente. Não necessariamente, hoje cada vez menos. Geralmente o advogado também tem o estagiário. Tem o como é que estagiário que vai, mas hoje está muito mais difícil nós irmos ao fórum. Vai para audiência, mas a maior parte não. Então você faz essa agenda, faz esse controle. Ah, eu tenho 5 processos em Santo Amaro ou em São Caetano, eu já... Ah, tá sem andar. Ainda mais que se é eletrônico você consegue enxergar tudo pela internet, mas se é físico, olha, eu vou lá dar uma olhadinha. Advogado ainda tem que ser bom de perna, no sentido de ficar em pé na fila, ou isso já acabou, não existe mais? Ainda, existe. dependendo do lugar, Do lugar. demora. A audiência, infelizmente, a gente perde muito tempo, porque às vezes você fica 2, 3 horas esperando a audiência. 2, 3 horas só para esperar? Só para esperar a começar, audiência. Porque atrasa. Porque atrasa. Primeiro porque são marcadas audiências a cada 10, 15 minutos. E nós sabemos, dependendo do teor, principalmente no trabalhista, é a cada 10 minutos. Então, doutora, Mas pra se não gente tiver... entender, entendi. Para a gente entender um pouco esse universo, o advogado ele tem que ter uma base técnica muito grande. São 10, 12 disciplinas de direito constitucional, direito civil, processual civil. Ele vai ter que passar por todas as áreas, penal, tributária, assim vai. De posse desse arcabouço técnico, ele vai fazer o exame de ordem e aí ele passando, ele está apto, depois de fazer o estágio, está apto para exercer a advocacia. Mas tem essas outras áreas também, por exemplo, a doutora que é da área da família. Tem o lado organizacional, que é muito forte no escritório, porque assim, imagina, você receber 30, 40 publicações todo dia chegando, cada uma pedindo para fazer uma coisa, e aí uma delas fala, olha, amanhã você tem uma audiência, então você tem que começar a se planejar para essa audiência. Colar todas as publicações, peticionar, ou seja, pedir ao juiz todas essas coisas, protocolizar tudo isso, né? E, então é um processo meio gerencial, meio complicado. Tem que ser um bom gerenciador. Tem que ser organizado. Porque se você não tiver uma disciplina, de fato, uma hora ou outra você vai perder prazo. Então, se você não coloca... A senhora falou de prazo, o prazo é o terror na vida do advogado e a doutora Lúcia vai falar de prazo pra gente. Vou pedir pro James soltar aí, tem um trecho que ela fala especificamente sobre isso. Aí a senhora continua, por favor. Todo advogado trabalha em cima de prazo, porque os processos, eles têm prazos para serem cumpridos. E isso é o mais importante para o profissional. A gente não pode deixar passar nenhum prazo. Então, assim que a gente recebe uma publicação, ela pode ter 5 dias de prazo para você falar. Ela pode ter 10 dias de prazo, 8 dias de prazo, dependendo do que for publicado. E aí, como é que é essa coisa de prazo? Porque o estudante que vai começar essa área fala, não, esse negócio de prazo, todo dia tem prazo, como que é isso? Todo dia nós temos prazo. Então, você tem sua agenda no escritório, até justamente para não perder, a gente costuma colocar 1 ou 2 dias antes do prazo fatal, que é justamente se acontecer algum imprevisto, você precisar sair do escritório, você ainda tem 1 dia. No jornalismo a gente fala deadline, né? É uma coisa meio assustadora também. É, Né? porque Prazo... o prazo é hoje, o prazo fatal é hoje. Uhum. E
Mas aí um prazo assim, o juiz falou assim, olha, você tem 5 dias para recorrer dessa sentença. Seu recurso geralmente é maior. No 6º dia. Seu recurso é intempestivo. Aí não pode mais, você perdeu. Você perdeu o prazo e seu cliente ficou sem aquela assistência. E você já perdeu o sono por causa de prazos? Muitos! Muitos! Hoje com o processo digital a gente ainda pode peticionar até meia-noite, né? Antes não, 7 horas acaba o protocolo do fórum. Hoje a gente... E o advogado ligando para o estagiário, você conseguiu protocolar? Porque, né? Mas é assim. É uma loucura, né? É tudo que tem um prazo. Qualquer coisa tem. O juiz tem um prazo. Se ele não estipular o prazo, é 5 dias. Se ele não falar nada, Se ele não falar nada, 5 dias. Então você está lá com 80 processos, cada um tem um prazo, você tem que ter uma agenda e distribuir, se o escritório é grande, distribuir para os colegas, assim. A agenda fica aberta, assim, né? Agenda direto. É direto. Você fica, hoje eu tenho tudo. Tem dia que você até fica triste. Aí você fala assim, eu não consigo almoçar. Porque a agenda está cheia, são os prazos. São os prazos. Como nós conversamos ontem. Você já foi no psicólogo, assim, para tentar se aliviar disso? Doutor, eu não consigo mais, eu sonho com os prazos. Não! Eu ainda não cheguei, né? Já acostumei, já cheguei nesse ponto. Como mais o seu dia, assim, no seu cotidiano? É peticionar? É atender cliente? Qual é a maior demanda? A maior demanda é o peticionamento. É o peticionamento. Porque, principalmente o direito de família, cada caso tem sua peculiaridade. Então, eu preciso estudar aquele caso, verificar as jurisprudências que tem a favor ou contra aquilo que eu estou pleiteando. Então, o estudo e a posse. Você tem que pedir tudo antes, né? Sim. Você não pode pedir assim no caminho, lembrei de tal coisa. Disso, não. Por isso que às vezes o cliente vai no advogado, e o advogado faz aquele questionamento do começo ao fim, porque assim, não pode faltar nada, né? Porque tudo que for pedido tem que ser pedido ali na petição, chamada petição inicial, né? No seu primeiro pedido ao juiz. E a prática me fez ter uma certa disciplina com relação a isso também. O cliente vai, nós fazemos a ficha de atendimento e ali é relatado todo o trâmite, o que ele veio nos informar, o que pode ser feito com relação àquilo, e o cliente assina aquilo. E depois nós devolvemos para ele a petição feita, para ele também dar um ok. Porque é uma forma dele falar, olha, realmente é isto que eu quero. Ou não, olha, lembrei de mais alguma coisa. Aquele é o momento dele lembrar que existe alguma coisa. Porque é assim que nós distribuímos a ação, esse lembrar, se houver a citação da outra parte, já não tem mais como. Você já está se familiarizando com todos esses termos aí? Publicação, jurisprudência, petição? Está gostando? Então, direito pode ser para você. O que precisa mais gostar para ser um advogado, e especialmente um advogado da área de família, doutora? A gente já falou aí que só faz a questão técnica e dessas questões comportamentais também. Acho que disciplina é fundamental. Gostar de ler, porque não adianta, eu quero fazer direito, mas eu não consigo ler. Não tem. Começa a ler, começa a penicar. Não. Não consigo. São centenas de livros. Se você quer uma especialização, é mais ainda, porque existe N correntes e você precisa entender todas elas no direito. Então, é muito importante. O estudo é fundamental, a atualização é fundamental. Eu não paro de fazer curso nunca. Eu acho que quando eu estou sem fazer algum tipo de curso, eu fico até doente. Já virou um vício. Já virou um vício. Aliás, a doutora falou em curso, eu vou aproveitar aqui para falar de alguns cursos que eu pesquisei na internet na área. São cursos para advogados que já estão formados, mas também para aqueles que querem ter conhecimento na área. Hoje tem muito curso online que é legal, porque você pode procurar. Portal Educação, por exemplo, tem curso de direito eleitoral, direito do trabalho previdenciário, ambiental, constitucional, tributário, previdenciário e na área do direito civil e da área do direito da família também. E também o portal IPED, cursos também dessas áreas que eu falei, direito constitucional, consumidor, direito do trabalho, direito empresarial, direito internacional. Então, de repente, você faz um curso online para você se familiarizar e ver se é isso mesmo que você gosta. Agora, a gente sempre fala aqui, doutora, tem a área, um aspecto subjetivo, mas tem um aspecto prático. É por isso que a gente, no programa, procura falar um pouco do cotidiano para que o aluno se defina. E eu faço o papel do advogado do diabo aqui. Quais são os dias difíceis? Quais são as tarefas recorrentes que você fala, puxa, tenho que fazer isso, né? Não é glamuroso. Eu acho que a parte que não é glamourosa é ir não fora. É ir no fora.
Nós, da área civil, um pouco menos. Trabalhista que carrega aqueles imensos processos. Apesar que se você pegar falência, que são processos que demoram muitos anos, 10, 20, 30 anos, é claro que você vai ter um volume de processo muito grande. Existem processos que demoram 20 anos? Sim, tem processos de 50 anos. 50 anos? 50 anos. Você pega falência, principalmente, de grandes empresas, tem 50 anos. Você pega processo de 60, nós temos um escritório que ele é de 67. Puxa vida. Mas aí a gente está falando dos dias difíceis. Ir ao fórum é um pouco complicado porque é a demora, é a burocracia. É a burocracia. Às vezes você chega no fórum e não encontra o seu processo, quando é físico ainda. Então, você perdeu tempo. Você perde 1, 2 horas para chegar até o fórum, quando você poderia estar no escritório. A gente, quem não é da área, às vezes fica assim pensando, como assim não encontrou o processo? Não encontra, porque se você, cada uma dessas varas, eu não sei quantos processos tem, mas com certeza mais de 3 mil processos, 4 mil processos, e aquilo fica tudo empilhadinho assim. E eventualmente, aquilo tudo tem um processo, né? Ele sai da prateleira, ele vai para a mesa de alguém para fazer cumprir determinado protocolo, juntar alguma petição, assim. E às vezes são 2, 3 funcionários para cuidar daqueles projetos. Aí procura e não acha. Né? Aí o cliente liga e fala, doutor, como é que tá? Aí o advogado está no meio do fogo, né? Porque o que acontece? O processo dentro do cartório, se ele saiu de uma mesa e foi para outra, tem que estar certificado no andamento dele. E muitas às vezes acontece dessa certificação de movimentação não ter ocorrido. Aí para achar no meio de um volume muito grande, é difícil. E esse é o dia difícil do advogado. Doutora, quanto tempo após formado o advogado precisa para se estabilizar na carreira? Porque a gente está falando aí de 5 anos de curso, mais o exame de ordem, que às vezes a pessoa passa 1 ano, não consegue passar, depois tem um planejamento. Então fala para esse estudante que quer se planejar para essa área. Hoje, a gente chama do jovem advogado aquele que tem até 5 anos de formado, de OAB. A senhora está saindo da juventude? Eu estou saindo da juventude. Eu completei no início do ano 6 anos de formada, 6 anos de OAB, porque eu passei antes de me formar. Que legal. O que é um alívio, né? Muito bom. Os colegas estão, não, mas a gente está se formando preocupado com a OAB. Eu falei, essa preocupação eu já não tenho mais. Essa é uma dica fundamental. É uma dica, sim, porque no último ano você já pode prestar o exame de ordem. É claro que se você não tem a pressão, eu me formei, preciso entrar no mercado de trabalho e não tenho a OAB. Você está estudando, é claro, tem o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, tudo isso. Mas se você tem a oportunidade, se você levou a sério o seu curso, você consegue fazer o exame de ordem. Eu estava no último semestre. Eu acho muito tempo, 5 anos. Eu acho que às vezes você vai estudando e vai esquecendo, porque se você não praticar, você vai esquecendo. E o estágio, ele geralmente acontece depois do 4º ano, né? Isso. O estágio que é com a carteira da OAB para você praticar alguns atos justamente no fórum é a partir do 4º ano. Aí são cerca, pelo que eu pesquisei, cerca de 300 horas aí de fórum, de prática, para você poder exercer. O advogado, ele precisa passar pelo exame de ordem, né? Que agora é nacional, né? É nacional. É nacional. E se ele for exercer uma carreira pública como um juiz, ou um promotor público, ou um defensor público, mesmo assim, além de passar no exame de ordem, é necessário prática também, né? Tem a prática. Exigida. Agora, se você vai advogar, então você precisa também passar por esse processo do estágio. Doutora, além do escritório próprio, o advogado pode trabalhar como sócio ou associado? O que é isso? Sócio, associado? Eu começo meu escritório sozinho. Que dica que a senhora dá aí para quem está começando? Para quem está começando, se não tem nenhum suporte de familiar, não vive e não teve um contato com o estágio, principalmente, o interessante é que comece num escritório como contratado, como prestador de serviço. Aí é o tal do associado. O associado. Esse associado geralmente... Ele é um assalariado? Como se fosse um assalariado e tem uma porcentagem no final do ano. Cada escritório tem uma forma de pagamento. Entendi. Mas via de regra você recebe um salário mensal, pode ser fixo ou não, e cuida de determinadas demandas dentro do escritório. Já tem o sócio, que dificilmente você vai entrar, um recém-formado vai entrar no escritório como sócio do escritório. Ele vai entrar como só se formar uma sociedade com os amigos.
Mas num escritório já formado, dificilmente ele vai entrar como sócio. Então ele vai ser associado e ali ele vai galgando lugares no escritório até chegar a ser sócio. A doutora Lúcia, que a gente entrevistou, vai falar um pouquinho para a gente sobre o estágio. Vamos lá. Agora a vida do estagiário da área de direito mudou sim, porque ele não tem mais aquela função de ficar indo sempre ao fórum, todos os dias ao fórum para verificar andamento. Só que tem que ser verificado os andamentos digitais. Então, na realidade, ele vai ficar mais interno, examinando os processos digitais e aprendendo também a distribuição dos processos digitais. Porque agora você tem que digitalizar todo o documento, transformar esse documento da forma adequada como determina o Tribunal de Justiça e o TRT, que é o caso aqui. Quando o processo passou a ser digital, melhorou muito, né? Porque não precisa ficar ali no fórum tanto tempo, não precisa né? ir. Mas tem que... gastar o seu lado, não precisa mas mais. fica no computador, né? Fica no computador, tem. E cada tribunal tem a sua peculiaridade no procedimento eletrônico. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o civil e o criminal, é um jeito, o peticionamento é de uma forma, o tribunal, que é o TRT, é de outra forma. Se você pega TRT São Paulo, que é TRT da segunda região que nós chamamos, e o TRT da quinta região, que também abrange uma parte de São Paulo interior, mas para o interior, são diferentes os peticionamentos. Então, todo esse cuidado nós precisamos ter, e o estagiário principalmente. Mas hoje você consegue, quando o processo é todo digital, o juiz deu uma determinação, aquilo foi publicado oficialmente, ainda que digitalmente também, e aí você consegue peticionar e mandar isso tudo pelo computador sem ter que ir ao fórum. Sem ter que ir ao fórum. Que maravilha, eu não peguei esse tempo, acho só, que vou ficar advogado. É mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. A não ser quando dá problema de sistema, que aí não funciona e está temporariamente fora de ar. Também acontece, né? Porque são processos do Brasil, são muitos, né? Eu vou voltar rapidamente com a doutora Lúcia também, porque agora eu acredito que ela já fala sobre a questão do advogado que está começando e da questão da clientela, né? Eu já falei aqui com o doutor Yuri, que esteve aqui também. Como é que é esse início, né? E de formar uma clientela? Vamos ver. No início da profissão, a gente tem um problema muito sério, que tem que fazer uma carteira de clientes. Primeiro, o que é uma carteira de clientes? É você ter uma rotatividade de processo que dê para você poder se sustentar. Porque o profissional, ele é liberal e ele vai ganhar de acordo com os processos que ele for angariando. O meu escritório é de médio porte, mas para você ter uma rotatividade, você tem que ter pelo menos uns 150, 200 processos para você poder conseguir sobreviver dos seus processos. Porque o profissional da advocacia, ele ganha porcentagens sobre cada processo. Pois é. Doutora Paula Cristina Araújo, que orientação que a gente dá para esse advogado que está começando e tem que formar uma carteira de clientes? Nós temos... É complicado, você sai, quer montar o seu escritório particular próprio e se vê na situação de não ter cliente. Então, é difícil você buscar esse cliente, ainda nós temos que ter cuidado com a captação de cliente, que é vedado pela ordem dos advogados. Pois é. Mas existe a possibilidade, há meios, e se você se especializa, é melhor. Porque aquele seu colega, eu hoje, a doutora Paula faz família, então todos os meus colegas, tá com qualquer dúvida, ou tem algum cliente para indicar, eu indico a doutora Paula, porque ela é especialista em família, ela vai resolver o seu problema. A média de clientes para se para se manter é mais ou menos isso. 100, é mais ou menos 100 a 150 clientes. Porque você não vai receber de cada cliente tudo de uma vez. Você vai, às vezes passa, a senhora falou que tem processo que demoram 30 anos. Sim. Então você tem que ter a chamada rotatividade. Tem que ter a rotatividade, porque o que você recebeu de honorários já foi e o processo continua. Especialização. Para o advogado que está na área e fala, poxa, eu preciso fazer uma especialização. O que a senhora indica? Bom, nós temos excelentes cursos de especialização, lato sensu, stricto sensu. O importante, eu me formei, quero me especializar, a pós-graduação em primeiro lugar. Porque vai te dar um norte do que você vai direcionar o seu trabalho. Aí depois você vai para um trabalho mais científico, que é um doutorado, um mestrado. Legal. Um caso que a senhora defendeu e que marcou sua carreira, tem algum assim na sua lembrança? De família. De família? De família, era recém-formada com o meu escritório. Após um ano de formada, eu tive um escritório particular. E chegou um cliente e falou, doutora, eu quero me separar.
Por quê? E perguntei a história. Aí ele falou, não, eu sou casada há 8 anos, minha esposa tem um filho de 9 e eu crio ele como meu filho desde pequeno, ele não tem o pai na certidão de nascimento. E eu falei que eu ia registrá-lo, porque na escola começaram a brincar com ele, porque ele não tinha pai. E eu falei que ia registrar. Cheguei no cartório para registrar, a mulher falou que eu ia ser preso. Porque é crime registrar como se fosse ser um filho de outra. Claro. Aí eu não quero. Eu cheguei em casa, falei que não ia fazer isso. Arrumou a maior briga com a esposa e com a criança que ele chamava de filho, que ele entendia por filho. Aí eu falei, o problema é esse. Mas, e o relacionamento? Ele falou, não, se não fosse isso eu não ia me separar. E como é que a senhora, como Aí eu advogada, falei, ajudou a sim. solucionar? Aí eu falei, olha, você pode adotar. Ah, Não, mas ele é filho dela, eu não posso adotar. Eu falei, não, existe a adoção unilateral. Você vai adotar ele como seu filho, ela vai continuar sendo a mãe dele. Aí ele, então eu vou falar com ela. Voltaram uma semana depois e nós fizemos essa adoção. bem legal. A gente vai contar outras histórias, a doutora vai botar aqui, porque tem muita coisa, mas eu vou passar rapidinho. Doutora, férias e planejamento. Advogado tem férias? A partir desse ano parece que Com o novo código, agora mais estipulado, nós temos de final de dezembro a meio de janeiro, nós temos pelo menos uns 25 dias de férias. Doutora, o que dá mais prazer no seu trabalho? Ver a satisfação do cliente, quando você consegue alcançar, muitas vezes não o desejo global dele, principalmente no direito de família, mas quando você consegue principalmente fazer com que as partes voltem a conversar e chegam num consenso que é bom para os dois. Principalmente aí na área do direito de família. Que dica a senhora dá para quem quer conhecer mais essa área? Um site, livros, enfim? Bom, na área de direito de família, nós temos aqui o IBDFAM, que é o Instituto de Direito de Família, que é do Rio Grande do Sul. São correntes maravilhosas, doutrinadores maravilhosos. Em São Paulo, que também já está em rede nacional, que é o ADFAS, que é a Associação do Direito de Família e Sucessões. De Direito Civil, nós temos o Instituto Brasileiro de Direito Civil e a Academia Brasileira de Direito Civil. Nesses sites você vai encontrar muita matéria, muito artigo, dá para ter uma boa visão do que são essas áreas. Só palavra final para o estudante, para quem quer vir para essa área, para todo mundo que nos assiste. Bom, acho que primeiramente é ter essa vontade. A prioridade é, eu quero ser um advogado ou um promotor, mas que goste do direito, que goste de ler e que entenda o poder que nós temos, hoje em dia, principalmente de pacificação dos conflitos. Legal. Até a próxima edição.